Eu sou Joelmar de Souza, natural aqui de Serafina Corrêa, e no próximo dia 19 de fevereiro serei ordenado presbítero. Sou filho de João Pedro de Souza e Bernadette Benetti de Souza. Tenho uma irmã chamada Giovana Paula de Souza, que é mais velha, então eu sou o segundo e filho mais novo do casal. Eu nasci então aqui em Serafina. A minha infância foi marcada também pelo desejo de ser padre, e isso começou ali por volta dos 5 a 6 anos de idade, onde eu via o testemunho aqui em Serafina do padre Giovanni Simoneto. Foi para a nossa comunidade um grande exemplo de pessoa que se dedicava à comunidade. Por isso, desde criança, fui vendo este testemunho dele. Também, outra realidade que me ajudou a discernir a minha vocação foi ser coroinha nesta igreja, neste santuário aqui de Nossa Senhora do Rosário. Por 7 anos fui coroinha e isso me ajudou não só a entender como era a questão da missa, mas a amar as celebrações, querer estar presente nas celebrações. Então o ato de servir ao altar me ajudou e muito a hoje querer servir também as pessoas. Com o passar do tempo, fui também realizando os encontros vocacionais administrados pela Congregação dos Missionários de São Carlos, os Scalabrinianos. E assim, durante algum tempo, fui discernindo a minha vocação, esse desejo de ser padre, de ser alguém que ajuda as pessoas. Também, aqui em Serafina, havia fortemente a pastoral vocacional, uma equipe de leigos que nos ajudavam, através de encontros mensais, a refletir, a rezar sobre as vocações. Por isso, isso também me ajudou a ter clareza daquilo que Deus iria me propor. A vocação, ela é um chamado de Deus, mas que nós não sentimos de maneira miraculosa, mas é algo progressivo. Deus, através de muitas pessoas, através de muitas situações, vai nos ajudando a compreender qual realmente é a nossa missão neste mundo. Assim, aos 14 anos de idade, ingressei no seminário, na congregação scalabriniana, e por 7 anos, então, fiquei realizando os estudos do seminário, do ensino médio, etapa do ensino médio, também o propedêutico em São Paulo, depois a etapa da filosofia em Curitiba. Depois de um período de discernimento, voltei à minha casa, onde por 3 anos permaneci com a minha família, tive a oportunidade de trabalhar, de ajudar os meus pais, mas o chamado de Deus, ele é sempre novo. E por mais que eu havia saído do seminário, o seminário nunca sai de nós. Então, depois, também no período de discernimento, entrei na Diocese de Passo Fundo, onde em 2018 iniciei os estudos da teologia. E assim, concluindo os estudos da teologia, fui designado para atuar na paróquia São Vicente de Paulo no período chamado estágio pastoral, lá em Passo Fundo. No dia 4 de setembro de 2022, fui ordenado diácono e agora no dia 19 de fevereiro serei ordenado presbítero, onde continuarei atuando na paróquia São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, agora como padre. Durante esse período de seminário, praticamente 12 anos de estudo, foram muitos os desafios. Acredito que nenhuma caminhada, nenhuma vocação se realiza sem desafios. Uma vocação familiar, do pai e da mãe, existe os seus desafios próprios. Assim também acontece na caminhada de quem se propõe na vocação sacerdotal. O desapego à família, a distância, o ato de estudar é um desafio, de se deixar transformar pelo estudo, de se deixar moldar por Deus também é um grande desafio, porque muitas vezes nós, como seres humanos, somos resistentes a tantas mudanças, às provocações. Por isso, sempre na caminhada houveram crises, mas as crises não entendidas negativamente, mas crises que sempre nos ajudam a crescer.
Talvez o maior desafio que nós encontramos na caminhada foi essa resistência, muitas vezes, ao Espírito, porque muitas vezes nós precisamos sim deixar que Ele fale em nós. E pelo fato da nossa autossuficiência, do individualismo, muitas vezes do comodismo, nós preferimos que a nossa vontade prevaleça e não a de Deus. Por isso, acredito que nesse caminho também de vida presbiteral, nesse caminho de formação à vida presbiteral, acredito que esse seja o desafio que mais permeou a minha caminhada, mas graças a muitos formadores, a ação do Espírito, pessoas também que foram nos ajudando a discernir a nossa caminhada, nós fomos enfrentando essas crises e, claro, nos abrindo à graça de Deus. Depois, durante a caminhada, nós fomos conhecendo outros personagens na história que fizeram a diferença. Claro que como criança, a gente pensa como criança, sonha como criança, então nós tínhamos diante de nós a figura do Padre Giovanni. Mas depois, amadurecendo também o ideal de ser padre, vemos que o modelo maior é Jesus Cristo, né? Ele que é o nosso modelo, Ele que é aquele que deve também estar pautado a nossa vida, o exemplo de ação de fazer o bem neste mundo. E depois, vemos tantas pessoas que seguiram o seguimento a Jesus Cristo. Por exemplo, nós tivemos o padre Ezequiel Ramin no Brasil. Talvez a nossa região não é tão conhecido, mas ele foi um mártir da caminhada. Nós temos aqui na diocese o belo exemplo do Monsenhor João Bevenhu, em São Domingos do Sul, um homem que no seu tempo fez coisas além do seu tempo para o bem daquela comunidade e da diocese. Então são várias as pessoas que nos inspiram e atualmente nós temos aí o Papa Francisco. O Papa Francisco é este modelo atualmente de pessoa que se deixou tocar por Jesus e está seguindo este caminho, nos ensinando como nós, seguidores de Cristo, como batizados, devemos caminhar juntos, devemos estar também imbuídos dessa cultura do encontro, dessa espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo e não uma espiritualidade que nos faz seguir os nossos prazeres, seguir o mundanismo espiritual, mas é aquilo que nos propõe de uma integralidade com as pessoas, com Deus e também com a natureza. Então gostaria de agradecer primeiramente ao povo de Serafina Correia por sempre rezar pelas vocações, incentivar a nossa caminhada, agradecer aos meus familiares por também estar sempre conosco nesta caminhada, agradecer a tantas pessoas que foram fundamentais para que nós pudéssemos chegar até aqui, mas contando sempre com o nosso longo e belo caminho que temos daqui para frente. A ordenação não é formatura, né? A ordenação não é o final do nosso caminho. A ordenação é este grande passo do recebimento de um sacramento, de uma graça, que a partir daqui nós precisamos fazer frutificar na vida das pessoas. Por isso, muito obrigado a você que fez parte da minha caminhada. Conte sempre com as minhas orações. Não deixemos de rezar pelas vocações, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. E a você também que sente o chamado de Deus para assumir uma vocação, não tenha medo de dizer sim ao Senhor, seja qual for a vocação, seja para ser pai, seja para ser mãe, seja para ser uma catequista, um religioso, uma religiosa ou até mesmo ser padre. Não tenha medo de dizer sim, não tenha pressa de dizer sim. Tudo acontece no tempo de Deus, se nós nos abrirmos à sua graça. Muito obrigado e conto com a presença de vocês no dia 19 de fevereiro, neste momento tão bonito em que eu receberei este dom, mas que não é para mim, é para vocês, para servir ao povo de Deus, de modo especial aos mais pobres. Obrigado.